Quando falamos de processo admissional de um empregado, várias dúvidas surgem. E com relação à data de admissão, podemos fazer essa admissão num domingo ou num feriado? Iremos conversar sobre este tema na aula de hoje, então fica comigo até o final. Novamente, aqui é o canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu compartilho muito conteúdo de departamento pessoal para você que quer ingressar na área ou que já atua na área. E na aula de hoje nós falaremos especificamente sobre a admissão, a data de admissão, se pode ser num domingo ou feriado e quais as restrições que nós temos considerando a legislação atual. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui no se inscrever e deixar também aquele like que ajuda bastante na divulgação dos conteúdos e também para o YouTube entender que você gosta de conteúdos como este e te indicar outros conteúdos. E ainda lá no meu Instagram, que é o @foca no departamento pessoal, você encontrará também muito conteúdo voltado para profissionais da área. Então, iremos começar aqui falando sobre o processo admissional. Se você ainda não trabalha, é muito importante entender, pelo menos o mínimo, como funcionará esse processo admissional. Então, irei citar aqui pontos importantes sobre o processo admissional e depois entenderemos sobre essa data de admissão, quando que ela pode ser realmente efetivada. Considerando o nosso processo admissional, o departamento pessoal ele é diferente do setor de recursos humanos. Estou aqui falando especificamente do processo burocrático da admissão. Mas antes de ter esse processo, tem todo um passo a passo que o pessoal do RH faz, como, por exemplo, a descrição da vaga para o qual está em aberto, a divulgação daquela vaga, a recepção dos currículos dos interessados, seleciona os candidatos que possuem ali o perfil para atendimento à vaga. Tem várias etapas, como, por exemplo, entrevista, ou testes, ou outras, a depender de cada empresa, até se chegar ao candidato que é efetivamente aprovado em todo o processo. A partir deste momento que você tem um candidato aprovado para um cargo X, por exemplo, ele vai para o departamento pessoal formalizar todo aquele vínculo de emprego. E nós precisamos solicitar alguns documentos e informações para esse candidato que foi aprovado, como, por exemplo, número do CPF. Você precisa de ter a cópia do CPF, além da cópia do RG, para você ter lá guardado certinho ali no departamento pessoal. Mas pensando no e-social, o e-social não exige o número da RG, mas exige outros dados, como o número do CPF, o nome, sexo, raça, grau de instrução, estado civil, data de nascimento, país de nascimento, o endereço do trabalhador. Então você pede ali um comprovante de residência, por exemplo, informações dos dependentes, se esse empregado tiver, como por exemplo, filhos. As informações do contrato de trabalho também vão ser enviadas para o e-social. São informações básicas que você precisa ter. A partir do momento também que você tem esse candidato selecionado, antes de fato incluir no sistema os dados e enviar para o e-social, é importantíssimo que você encaminhe esse empregado para fazer o exame admissional. O exame admissional ele é feito com base na NR7, que é a norma regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho. E esse exame admissional, ele visa identificar se aquele candidato realmente está apto para aquelas atividades que serão exercidas de acordo com o cargo que ele vai ser contratado. Esse empregado pode passar por vários exames, como por exemplo, audiometria, espirometria, raio-x de tórax. Você do departamento pessoal precisa saber quais os exames? Não. Essa questão de selecionar os exames que o empregado vai fazer, isso está além do departamento pessoal. O que o departamento pessoal precisa entender é que vai encaminhar esse empregado para fazer o exame lá na clínica antes de iniciar as atividades.
para saber se aquele empregado está apto ou não. Já passei por situações que o empregado não estava apto para exercer, por exemplo, o trabalho em altura. Então, não foi autorizado pelo médico do trabalho que aquele empregado especificamente executasse atividades em altura. Então, é necessário a empresa saber, antes de efetivar a admissão, se aquele empregado pode ou não exercer atividade, ok? Considerando que você tenha encaminhado esse empregado para fazer esse exame admissional, você receberá, o departamento pessoal receberá um documento da clínica chamado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que constará apto ou inapto. Se estiver apto, tá tudo certinho. Então, procederemos com a inclusão dos dados no sistema de folha. Esse sistema vai fazer todos os relatórios admissionais, normalmente eles são emitidos após a inclusão dos dados, e também enviamos para o E-Social. É uma obrigação da empresa enviar a admissão ao E-Social. Qual que é o prazo? Até um dia antes de iniciar as atividades. Esse evento que nós chamamos de admissão, que é o S2200, ele vai cumprir a obrigação do empregador de fazer a admissão do empregado. Hoje, o que está valendo não é mais só assinar a carteira manualmente, sabe aquela carteira de papel? Não é somente aquilo. Hoje em dia nem é válido mais aquilo. Hoje, qual que é a validade? É o empregado ter seus dados na CTPS digital. E como esses dados aparecem na CTPS digital? A partir do envio ao E-Social da admissão daquele empregado. Então, o que vale hoje é a carteira de trabalho digital. Ela é preenchida a partir do momento que o empregador envia a admissão ao E-Social. Então, para finalizar aqui esse processo para você entender. Primeiro tem toda a etapa lá de recrutamento e seleção do candidato. Selecionou? Ótimo. Ele vai para o departamento pessoal, que nós coletamos os documentos e as informações daquele contrato de trabalho. Salário, horário de trabalho e etc. Depois, encaminhamos esse empregado para fazer exame admissional. Se estiver com apto no ASO, procedemos com a inclusão dos dados no sistema e também envio ao E-Social. Imprimimos os relatórios admissionais e esse empregado assinará. Quais relatórios admissionais são esses? Por exemplo, o contrato de experiência, opção ou recusa pelo vale transporte e etc. Então, essa é uma etapa muito importante. Quando você faz a admissão de um empregado, verifique qual que é o salário contratual, qual o local de trabalho, a data da admissão que nós iremos falar especificamente dela, a jornada diária, qual que é o cargo, as funções que esse empregado irá executar, porque tudo isso influenciará no processo. E esses relatórios admissionais que eu mencionei, eles serão assinados pelo empregado. É uma prova daquele vínculo de emprego. Então, vários documentos são gerados no processo. Considerando a jornada de trabalho, o empregado ele pode trabalhar até 44 horas semanais. Por exemplo, segunda a sexta com 8 horas diárias e 4 horas no sábado, totalizando as 44 horas semanais. É importante você alinhar direitinho com recursos humanos ou com outro setor responsável qual que é o horário de trabalho desse empregado. Com relação à data de admissão, que é o foco aqui desse vídeo, que eu gostaria de passar para vocês, é um ponto importante. Você entender se pode ou não fazer admissão, por exemplo, num domingo ou num feriado. Tem a possibilidade, mas não é para todos. Então entenderemos quando você pode fazer essa admissão. Mas antes, eu gostaria de te convidar para conhecer meu treinamento completo, que é o especialista em departamento pessoal. Lá você terá acesso a todo o processo admissional e entenderá como fazer um contrato de trabalho, o que precisa constar num contrato de trabalho, como fazer essa admissão num sistema e todos os passos do processo admissional para ele estar completo e de acordo com a legislação vigente, além de diversos outros módulos, como folha de pagamento, férias, rescisões contratuais, 13º E-Social e módulos bônus, como Word, PowerPoint, Excel, orientações de carreira e muito mais. Todas as aulas são atualizadas. Nós prezamos pela atualização contínua, pois
No departamento pessoal, tudo muda muito rápido. Como nós trabalhamos com legislações trabalhistas, previdenciárias e outras, elas se alteram com uma frequência grande. Então, precisamos também nos adequar. Então, as aulas são sempre atualizadas, buscando ter aí um entendimento mais recente da matéria, para que os alunos possam ter o conhecimento mais recente possível, mais atual possível. Com relação a materiais didáticos, todas as aulas você pode fazer o download do seu material. Além disso, suporte às dúvidas é direto lá na plataforma e você terá certificado ao final do treinamento. O link para fazer a inscrição neste treinamento está aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube. Nós temos mais de 16 mil alunos matriculados na data de gravação desta aula e nós temos aqui uma classificação muito boa, com muitos feedbacks. Você pode ir lá e dar uma olhadinha também. Então, continuando aqui, pode ou não fazer a admissão de um empregado num domingo ou num feriado? A resposta é depende e eu vou te explicar por quê. Nós precisamos saber se a empresa está autorizada a funcionar no domingo ou no feriado. Para isso, nós temos uma portaria, que é a número 671, de 8 de novembro de 2021, que no anexo 4 tem um rol de empresas que estão autorizadas a ter trabalho nos domingos e feriados. Então, se a empresa está autorizada, nós podemos sim admitir um empregado num domingo, se for um dia normal de trabalho dele. E nós temos aqui cópia dessa portaria da parte que nos interessa, que seria o anexo 4, trazendo autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados. A lista é bem grande, você pode consultar aí, só digitar no Google o nome aqui da portaria, portaria 671 de 8 de novembro de 2021. Ao final dela você encontra esse anexo 4. E lá tem um rol de empresas que estão permanentemente autorizadas para terem trabalhos aos feriados e aos domingos. Se for esse o caso, e se for a jornada normal de trabalho do empregado, por exemplo, iniciando no domingo ou no feriado, perfeito, você pode fazer admissão. Por exemplo, confecção de coroa de flores naturais, indústria de cobre eletrolítico, de ferro, que é na metalurgia, de alumínio e de vidro, excluído os serviços de escritório. Então, o pessoal de escritório já está excluído da autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados. Outro exemplo, laticínios, excluídos também os serviços de escritório. E temos aqui uma continuação gigantesca de empresas. Outro exemplo, indústria de papel de imprensa, excluído serviço de escritório. Então, o pessoal ali da fábrica, da indústria, do chão de fábrica, por exemplo, pode trabalhar num domingo ou no feriado em regime de escala. Neste caso, se a empresa está autorizada a trabalhar e se o empregado vai iniciar, por exemplo, num domingo ou num feriado, perfeito, você pode fazer a admissão dele no domingo ou no feriado, ok? E outra indicação que eu vou deixar aqui para você, que é o meu xodó, é o livro digital Manual de Fórmulas Folha de Pagamento. Quando você precisa calcular uma folha de pagamento e conferir, N são as fórmulas, inúmeras fórmulas. E como lembrar de todas de cabeça? Para isso que eu fiz aqui o Manual de Fórmulas, que você tem mais de 30 fórmulas com bases legais para conferir a folha de pagamento. Então, você olha no índice e identifica qual o tema que você irá conferir na folha de pagamento. Por exemplo, hora extra. Você vai na página correspondente de hora extra e prontinho, lá terá a fórmula, o passo a passo de cálculo e a base legal que você precisa se atentar quando o assunto é horas extras, por exemplo. Este livro digital, você pode fazer o download e a impressão e levar para o dia a dia. Ele é uma ferramenta para você utilizar de modo prático para você fazer essas conferências da folha de pagamento, já que é de extrema importância conferirmos, já que os sistemas são parametrizáveis e se não soubermos algum ponto do sistema ou se não soubermos uma configuração, por exemplo, ou se estiver incorreto lá por algum motivo, o seu cálculo vai estar incorreto também. A tendência é muito grande de ocorrer erros, já que nós parametrizamos os sistemas.
Então é importante estar sempre conferindo antes de liberar para o financeiro fazer o pagamento. E temos bônus exclusivos junto com este manual de fórmulas. Um dos bônus é bem interessante, que são mais de 70 rúbricas configuradas para atendimento ao e-social, e ainda temos mais 4 bônus. Este livro, o Manual de Fórmulas Folha de Pagamento, ele também está aqui na descrição desta aula. Então deixei 2 indicações: meu curso completo, que é o Especialista em Departamento Pessoal, e também o meu livro digital, que é o Manual de Fórmulas Folha de Pagamento. Te vejo na próxima aula. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa aquele like também. Até a próxima. Tchau, tchau.